Olá, Igreja de Cristo, igreja marcada pelo amor, pela misericórdia e pela presença desse Deus maravilhoso. Igreja marcada pela aliança, aliança nascida a partir do sangue de Jesus Cristo. Última aliança, aliança que supera todas as outras, aliança que me faz chamar você de irmão, aliança que me faz chamar você de irmã. Graça e paz. Mais uma vez podemos dar para vocês e experimentar com vocês do amor de Deus e do cuidado de Deus para conosco. É isso que nós vamos comentar um pouco hoje, nessa devocional que se segue nesses dias onde estamos em casa. O texto que escolhemos foi o texto de João 6, 22 a 37. Vamos ler. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegavam de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenham visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos orar? Senhor Deus, fala ao nosso coração e nos permite experimentar essa fé gostosa que o Senhor tem para nós. Fala ao nosso coração e corrige a nossa caminhada para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos isso. Fala a nós, no nome de Jesus. Amém. Na vida cristã, nós temos certezas que já deveriam ter sido interiorizadas. Uma delas é a certeza de que nesse mundo nós teremos aflição. Nada mais certo. Quem de nós pode dizer que ainda não passou por dores, por angústias, sofrimento? Quem de nós não acompanhou momentos de instabilidade, vivenciou a ansiedade dos dias? Quem de nós olhou para as circunstâncias, olhou para a conjuntura, olhou para o que estava acontecendo e não temeu pela sorte? Infelizmente, não são raros os momentos de dor, assim como não são raros os momentos que a nossa fé balança, as nossas convicções sofrem duros golpes do ceticismo.
O texto que lemos ensina a nós muito, pois a multidão que seguia Jesus guarda muita semelhança conosco, principalmente quando nos deparamos com a falta, com a dor, com a perda, com a iminência de ficarmos sem proteção, quando estamos sem emprego, quando estamos à beira da desproteção. Nesses momentos, desenvolvemos muitas vezes a fé como recurso final. Desenvolvemos a fé como um amuleto. Desenvolvemos a fé com características de superstição. Aquela fé supersticiosa, aquela fé que nós passamos a praticar fora de uma rotina, fora de um costume, buscando, na verdade, o favor divino, buscando escapar do perigo, buscando a solução para os imensos problemas. É a mesma fé que hoje em dia faz ecoar as músicas nos diversos prédios em meio à união de todos, o aplauso, o alívio até. A fé que nasce da dor, do momento. A fé que não tem raiz. A fé que não é fruto daquilo que poderia ser melhor para nós. É fruto do medo, da necessidade de alcançar alguma coisa. A realidade da população pobre, excluída de Israel, dá a nós o exemplo de quando a nossa fé é depositada e de quanto a nossa fé é depositada a partir de conceitos, de ideias. Esse texto e o comportamento do povo de Israel mostra para nós o quanto a nossa própria fé e a nossa própria espiritualidade é superficial, porque vivemos muitas vezes, marcados por uma incredulidade de cada dia. Aliás, é exatamente esse o tema dessa mensagem. A incredulidade nossa de cada dia. Mas exatamente, onde o texto de João mostra para nós essa incredulidade? Onde o texto de João pode nos ensinar para isso? Em primeiro lugar, o verso 26 aponta para a mais alta verdade que nós vivemos. A mais alta verdade dos nossos tempos. A fé que nasce das necessidades imediatas, a fé que nasce da conjuntura, a fé que nasce da possibilidade de obter bênçãos, benefícios, a fé que nasce para se livrar dos problemas, a fé sem fé. É a fé que não enraiza. O texto mostra muito claramente, é uma fé que não nasce da certeza interior, mas é fruto dos resultados exteriores. Foi isso a resposta de Jesus quando a multidão o interpelou. Mestre, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? Na verdade, vocês não me procuram por um motivo de transformação, não me procuram para aprender mais de Deus, não me procuram como Deus ou como filho de Deus. Vocês me procuram para saciar a fome. Essa é a primeira questão que nos torna incrédulos. Muitas vezes a nossa fé está posta exatamente na busca por bênçãos e benefícios. Essa fé não enraiza. Essa fé nos aproxima muito da incredulidade. Em segundo lugar, a incredulidade nossa de cada dia é vivenciada por nós, quando enraizamos a nossa fé na maneira de ver Deus, numa maneira que aprendemos de ter Deus, numa maneira que internalizamos de ver Deus, de conhecer Deus. A todo tempo, esse tipo de fé, onde Deus está fechado numa concepção nossa, nos faz incrédulos, porque vivemos o tempo todo buscando experiências sobrenaturais, vivemos o tempo todo correndo em direção aqui e ali de pessoas que possam nos ligar a Deus, do sobrenatural vindo para nós. Vivemos muitas vezes
buscando resolver a nossa dúvida. Nossa dúvida, muitas vezes, se somos ou não filhos de Deus, as nossas dúvidas de que Deus de fato existe, ou mesmo as nossas dúvidas quanto ao poder desse Deus que cremos. Aqui a fé flutua. Aqui a fé é instável. Aqui a fé requer a força do convencimento. Por isso a dor da perda. Muitos entre nós, quando perdem entes queridos, quando perdem coisas na vida, quando a vida é destroçada, segue a partir daí o afastamento de Deus, segue a partir daí o distanciamento, gera o silêncio, nasce o não comprometimento, nasce o religioso, nasce aquele que não resiste, que a fé não resiste aos seus problemas, a fé não resiste à sua dor, a fé é tomada apenas pela intelectualidade. A fé precisa de prova. E prova que invoca a demonstração cabal de que temos um Deus que zela por nós, que cuida de nós, que tem cuidado e tem feito maravilhas no nosso meio. Era exatamente isso que perpassava pela mente dessa multidão ao fazer a segunda pergunta a Jesus, muito dura. O que você tem para que nós creiamos? O que você faz? Que sinais você tem para que nós creiamos em você? Eles simplesmente esqueceram que há pouco tinha havido a multiplicação dos pães, porque racionalmente eles interpretaram aquilo como algo comum, já que os pais deles tinham vivido isso no deserto. A experiência com Jesus, a multiplicação dos pães, não transformou o coração daquela multidão, porque ela estava baseada numa fé marcada pela incredulidade, pela necessidade de provas, pela necessidade de crença em atos sobrenaturais, mas que satisfizesse as suas próprias dores e necessidades. Esse é o segundo sinal de que a gente vive mais uma incredulidade de uma fé, de que uma fé. É quando constantemente a gente busca provas materiais nesse mundo, nesse instante, de que Deus é Deus. Essa é a grande questão no primeiro ponto, essa é a grande questão que perpassa no segundo ponto. A fé que nasce apenas daquilo que é o exterior. Prova cabais. Eles querem sinais. Eles querem coisas maravilhosas. Eles só passarão a crer em Jesus se eles verem, se eles tocarem, se eles experimentarem aquilo que poderia ser maravilhoso, ultra maravilhoso, extraordinário. Diante da prática da incredulidade de cada dia, que é adquirida com a prática da religião, com os costumes religiosos, que é adquirida com as crendices, que é adquirida com uma fé que apenas se amolda ao sistema de pensar e ver o mundo que temos. Diante dessa prática incrédula, Jesus Cristo, à medida que dava as respostas certas aos seus seguidores, demonstrou para nós exatamente o que é ter fé, o que é fugir da incredulidade. Que fé é essa que tem que nascer em mim e em você, que vai afastar a incredulidade e vai afastar esse sistema religioso que marca a nossa vida? Em primeiro lugar, a fé que combate a incredulidade de cada dia é aquela que tem como objetivo da vida não as coisas terrenas, mas aquilo que nos espera para além daqui, aquilo que nós não amontoamos aqui, aquilo que está para além do tempo, aquilo que está para além dessa existência. Essa é a primeira resposta de Jesus que a gente precisa prestar atenção para que essa fé nasça novamente em nós, livre das crendices, da superstição e, portanto, muito próxima da incredulidade. Essa resposta que ecoa ainda hoje nos nossos corações. Trabalhai, não pelo que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
A questão, portanto, não é o que tenhamos que trabalhar, não é que tenhamos que não trabalhar para a vida material. A questão não é que tenhamos que ter preocupação com isso, a questão é que isso é secundário. A nossa fé não é alimentada pelos milagres experienciais. A nossa fé não precisa ser alimentada pelo sobrenatural vindo da nossa naturalidade. A nossa fé não precisa ser alimentada por multiplicações dos pães, seja toda hora. A nossa fé não precisa ser alimentada por milagres os mais diversos, por exorcismos, por coxo levantando, ou por cegos que veem. A nossa fé parte exclusivamente da ciência de que Jesus Cristo é aquele que nos dá tudo e nos dá aquilo necessário para a vida. É crer em Cristo enquanto Filho de Deus que alimenta a minha fé. É a crença no Cristo que morreu por mim para me dar a salvação que alimenta a minha fé. É a crença de que estamos absolutamente dentro do raio da ação desse Deus maravilhoso, desse Cristo lindo, desse Cristo que morreu por nós. Quando eu creio assim, ainda que a dor chegue, ela não me separará do amor de Deus. Ela não me deixará ali, longe do amor de Deus. Ela me fará experimentar a essência do Deus verdadeiro, que tem tudo no seu controle e na sua mão. Em segundo lugar, Jesus revela algo ainda mais maravilhoso na resposta que dá àquela multidão. Algo tão maravilhoso que nos impede de ficar presos à trivialidade da vida. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja, a fé que quebra a incredulidade é aquela que sabe ser escolhido. A fé que quebra a intelectualidade é aquela que eu vivencio e que sei que não me exalto a mim mesmo. É aquela que faz nascer em mim a humildade, embora eu tenha algo, eu não reputo ser ou ter. É aquela que, sendo algo, não se inflama. É aquela que se sabe dependente. É aquela fé que se sabe amada. É aquela fé que nos deixa cônscios de que somos queridos de Deus. É a fé de um amor imerecido. É a fé na crença, na certeza de um amor imerecido. É a fé que combate a incredulidade, é aquela que sabe que é acolhida. Que sabe que Cristo acolhe, que sabe que Cristo guarda, que sabe que Cristo é o nosso Senhor e vivemos exclusivamente nele. Então, sendo assim, o que você e eu temos que aprender a experimentar da verdadeira fé em Deus? O que temos que experimentar, eu e você, da verdadeira fé em Deus? Por que, afinal, você segue a Cristo? Responda isso com sinceridade, para que você não seja achado como aqueles que, de forma incrédula, seguem apenas a Cristo para obter favores nessa terra. Aquele que meu Pai me dá, eu não lançarei fora. É nisso que subsiste a nossa fé. Deus abençoe.